Talvez você esteja procurando uma mudança grande, quando na verdade tudo o que falta é constância. Aristóteles dizia que não somos aquilo que pensamos de vez em quando, mas aquilo que fazemos repetidamente. E essa ideia, simples à primeira vista, carrega um peso enorme. Porque ela muda completamente a forma como você olha para si mesmo. Você não é definido por um dia ruim, nem por uma decisão isolada, nem por um erro específico. Você é definido pelos seus hábitos. E talvez o cansaço que você sente não venha da vida em si, mas de repetir todos os dias atitudes que te afastam de quem você gostaria de ser. Aristóteles acreditava que a excelência não é um ato, é um hábito. Isso significa que não existe transformação instantânea. Não existe mudança verdadeira, baseada apenas em motivação. Motivação passa, hábito permanece. Talvez você esteja esperando se sentir pronto para começar, quando o começo é justamente o que cria prontidão. Outro ensinamento. Poderoso diz que a felicidade depende de nós mesmos, não do mundo, não das circunstâncias perfeitas, não da aprovação dos outros. Depende das escolhas que você faz quando ninguém está olhando. Talvez você tenha delegado sua felicidade para fatores externos. Quando eu conseguir isso, quando eu for reconhecido, quando minha vida mudar. Mas Aristóteles diria, se você não constrói equilíbrio agora, nenhuma conquista futura vai fazer isso por você. Ele acreditava que a virtude está no meio termo, não no excesso, nem na falta. E isso é libertador. Você não precisa ser extremo para ser forte, nem se anular para ser bom, nem se cobrar até a exaustão para ser digno. Talvez você esteja cansado porque vive sempre nos extremos, ou exige demais de si, ou se abandona completamente. E nenhum dos dois caminhos sustenta uma vida saudável. Aristóteles nos lembra que o equilíbrio é uma habilidade treinável. Você aprende a ser calmo praticando calma. Aprende a ser corajoso enfrentando pequenos medos. Aprende a ser disciplinado com decisões simples, repetidas. Não é sobre grandes viradas, é sobre direção diária. Ele dizia que educar a mente sem educar o caráter é criar um perigo para a sociedade. E isso vale também para você. Não basta saber o que é certo, é preciso agir de acordo com isso. Talvez você saiba exatamente o que deveria mudar, mas continua adiando. E esse adiamento constante cria frustração, porque você se trai um pouco todos os dias. Aristóteles acreditava que agir contra a própria consciência enfraquece a alma, não de uma vez, mas aos poucos. Até que a vida começa a parecer pesada, sem que você saiba exatamente por quê. Talvez o peso não esteja nas responsabilidades, mas nas incoerências. Ele também dizia que somos o que repetidamente fazemos. Então vale a pergunta: o que você tem repetido? Pensamentos de escassez? Hábitos de procrastinação? Comparação constante? Ou pequenas atitudes de cuidado consigo mesmo? Porque o futuro não é um lugar distante. Ele está sendo construído agora, no que você escolhe fazer hoje. Aristóteles afirmava que o prazer verdadeiro acompanha a atividade correta. Não vem antes, vem depois. Isso significa que esperar se sentir bem para agir é inverter a ordem natural das coisas. Primeiro você age corretamente. Depois, o bem-estar aparece. Talvez você esteja esperando a vida melhorar para mudar. Quando mudar, é justamente o que melhora a vida. Ele acreditava que a amizade consigo mesmo é a base de todas as outras relações. E isso é profundo. Você se trata com respeito, com paciência, com honestidade, ou vive se cobrando, se comparando, se diminuindo, porque ninguém consegue viver bem em guerra interna constante. Aristóteles diria que uma vida boa é aquela vivida de acordo com a razão e a virtude, não com impulsos momentâneos. Isso não significa reprimir emoções, significa não ser governado por elas. Talvez você esteja exausto porque deixa cada emoção decidir por você. Cada desânimo te paralisa, cada ansiedade te desorganiza. A razão para Aristóteles não é frieza, é direção.
É escolher o que constrói, mesmo quando o impulso pede o contrário. Ele nos lembra que a paciência é amarga, mas seu fruto é doce, porque viver bem exige tempo. Tempo para errar, tempo para ajustar, tempo para amadurecer. Talvez você esteja se cobrando resultados rápidos para processos que exigem constância, e isso gera frustração desnecessária. Aristóteles acreditava que o caráter se forma nas pequenas escolhas, não nos grandes discursos. Não é o que você diz que vai fazer, é o que você faz quando está cansado, quando ninguém aplaude, quando seria mais fácil desistir. Talvez você não precise de uma vida nova, precise apenas de hábitos novos, porque uma vida equilibrada não nasce do acaso. Ela é construída, dia após dia, escolha após escolha. E no fim, talvez a pergunta mais importante não seja como mudar tudo de uma vez, mas sim, o que eu posso fazer hoje que me aproxime um pouco mais de quem eu quero ser? Aristóteles nos lembra que viver bem não é um golpe de sorte, é uma prática diária. Se essa reflexão fez sentido para você, deixa o like. Isso ajuda muito o canal. Quando você começa a viver a partir dessas ideias, algo muda de forma quase invisível. Não é um choque, não é uma revelação dramática. É um ajuste silencioso no modo como você age todos os dias. Aristóteles dizia que a vida boa não acontece por acaso. Ela é construída. E tudo o que é construído exige paciência, repetição e intenção. Talvez você esteja frustrado porque espera resultados imediatos de mudanças que ainda não viraram hábito. E isso gera a sensação de que nada funciona, quando na verdade nada foi sustentado por tempo suficiente. Segundo Aristóteles, o caráter é moldado pelo que fazemos quando ninguém está nos observando. Não é no discurso, não é na promessa, é na prática diária. E isso é desconfortável porque tira a possibilidade de culpar fatores externos. A responsabilidade volta para você, mas também é libertador. Porque se a vida é resultado de hábitos, então ela pode ser transformada passo a passo. Aristóteles acreditava que o ser humano busca naturalmente a felicidade, mas erra ao confundir felicidade com prazer momentâneo. O prazer passa rápido, a satisfação profunda não. Talvez você esteja cansado porque vive correndo atrás de alívios rápidos, distração, consumo, recompensas imediatas. Mas isso não constrói estabilidade interior. Ele diria que a verdadeira satisfação nasce de viver de acordo com aquilo que fortalece o caráter, não de confirmar impulsos. Isso não significa viver uma vida rígida ou sem alegria. Significa viver uma vida coerente, porque incoerência interna desgasta. Dizer que quer mudar, mas agir sempre igual. Dizer que valoriza a calma, mas alimentar o caos. Dizer que busca equilíbrio, mas viver nos extremos. Essa contradição constante consome energia. Aristóteles acreditava que a alma encontra descanso quando existe harmonia entre intenção e ação. Quando o que você faz não trai aquilo que você acredita. Talvez o vazio que você sente venha exatamente dessa ruptura. Você sabe o que faria bem, mas não faz. E isso gera culpa silenciosa. Não uma culpa moral, mas uma sensação de estar se afastando de si mesmo. Ele também dizia que o aprendizado verdadeiro acontece pela prática, não apenas pela reflexão. Você pode entender tudo racionalmente, mas se não aplicar, nada muda. Talvez você esteja acumulando conhecimento, mas adiando transformação. Isso cria frustração, porque saber sem agir pesa. Aristóteles via a disciplina não como punição, mas como cuidado. Cuidado com o tempo. Cuidado com a mente. Cuidado com o caráter. Disciplina não é rigidez. É constância. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando o entusiasmo não aparece. Porque entusiasmo é instável. Hábito é confiável. Ele acreditava que a coragem não é a ausência de medo, mas a escolha de agir apesar dele. Talvez você esteja esperando o medo desaparecer para seguir em frente. Mas o medo raramente desaparece antes da ação. Ele enfraquece depois.
Talvez você esteja paralisado não por incapacidade, mas por esperar condições perfeitas. E Aristóteles diria: a virtude se constrói no imperfeito. Você não precisa estar pronto, precisa começar. Outro ponto essencial. Aristóteles afirmava que o excesso é tão prejudicial quanto a falta. Excesso de cobrança, excesso de trabalho, excesso de indulgência, excesso de fuga. Tudo em excesso desorganiza. Talvez você esteja cansado porque vive sempre exagerando, ou exige demais de si, ou se abandona completamente. E nenhum extremo sustenta uma vida longa e saudável. O meio-termo não é mediocridade. É sabedoria aplicada. É saber quando avançar, quando pausar, quando insistir, quando recuar. E isso se aprende com atenção, não com pressa. Aristóteles acreditava que o tempo é um aliado de quem é consistente, não de quem começa e para, não de quem muda de direção toda semana. Talvez você esteja frustrado porque vive reiniciando, em vez de continuar. Ele também dizia que a amizade verdadeira exige virtude, e isso começa pela relação consigo mesmo. Você confia em si? Cumpre o que promete para você? Respeita seus próprios limites? Porque se você não se respeita, a vida perde solidez. E isso se reflete em tudo, nas escolhas, nos relacionamentos, no trabalho, na forma como você lida com dificuldades. Aristóteles via a vida como um exercício contínuo de aperfeiçoamento, não no sentido de perfeição, mas no sentido de alinhamento. Ajustar rotas, corrigir excessos, reforçar virtudes. E isso exige humildade. Humildade para reconhecer falhas, humildade para aceitar processos lentos, humildade para aprender com a repetição. Talvez você esteja impaciente com a própria evolução. E essa impaciência gera abandono precoce. Ele nos lembra que tudo o que vale a pena leva tempo. Caráter não se constrói em dias. Equilíbrio não surge em semanas. Clareza não aparece do nada, mas aparece.